Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã de domingo, primeiro domingo da quaresma. Tempo de meditação, tempo de reflexão, tempo de nos aproximarmos mais do nosso Senhor Jesus Cristo, através da oração, da meditação da palavra, através do jejum, nos preparando convenientemente para celebrarmos a Páscoa do Senhor. O Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o batismo de Jesus, a tentação de Jesus no começo do seu ministério. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz nos céus que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias. Um dos textos que utilizados para fixar o tempo da quaresma nesse período de 40 dias. Sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Quaresma é tempo também de arrependimento. A nossa lição se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, dos versículos 1 a 8, e o tema é: um pouco de prudência não faz mal. Leiamos o texto. Eclesiastes, capítulo 11, dos versículos 1 até o versículo 8. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe o que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Na Bíblia, na linguagem de hoje, o versículo primeiro, ele traduz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Para a gente entender um pouco essa expressão, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Né? Então, ele traduz como: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Segundo o dicionário Marshall Online, prudência é uma virtude que nos faz prever e evitar as faltas e os perigos. É também o que nos leva a conhecer e praticar o que nos convém. Ter prudência é ter cautela, precaução. É calma e reflexão ao tratar de assunto complicado ou delicado. Ponderação, sensatez. Diante dessas explicações, observamos que certamente um pouco de prudência não faz mal a ninguém, mas pelo contrário, torna-se innecessário. Prudência e sabedoria são dois termos que percorrem o livro de Eclesiastes. Por diversas vezes o autor apresenta conselhos positivos sobre vida e sobre como aproveitá-la. O capítulo 7, por exemplo, discorre sobre a sabedoria,
e a tolice, mostrando as vantagens da sabedoria sobre a insensatez. Certamente que apoiar-se na sabedoria para o agir diário, principalmente para resolver situações difíceis, é algo bom e prudente. Por outro lado, agir com tolices é armadilha para a alma. A gente sempre escutou, não é? Desde sempre que a gente deve contar até 10 antes de tomar qualquer atitude, principalmente em questões difíceis. Às vezes é melhor não fazer nada. Não é? Quando eu fazia terapia, a minha terapeuta sempre dizia isso. Ismael, quando a gente não sabe o que fazer a respeito de um assunto, não faça nada, espere. Não é? E nós que somos cristãos e cremos na providência de Deus e no cuidado que Deus tem conosco, mais razão ainda temos para fazer isso. Né? Orar ao Senhor, colocar o assunto na mão dele e deixar que ele nos dê a direção através da sabedoria que o Espírito Santo tem. E assim nós podemos tomar a atitude correta diante de qualquer circunstância que estivermos vivendo. Ser prudente diante do perigo, das situações difíceis, não é acovardar-se, mas agir com sabedoria. Né? É a mesma coisa a respeito do pecado. Se você está vivendo uma circunstância que pode te levar a pecar, fuja dela, isso não é covardia. Né? Isso é prudência. Saber recuar quando for necessário para avançar quando e quanto for com sabedoria. E com precisão. Pessoas de fé que são prudentes não abrem mão da razão e nem da dependência das orientações divinas, o que eu acabei de falar. Pois sabem que o nosso Deus onisciente, onipresente, onipotente, age em nosso favor para a sua honra e glória e cumprimento da sua vontade na nossa vida. O maior sinal de prudência é confiar no Senhor e depender dele. A pastora pregou domingo passado no Salmo 37, que no versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agir com prudência é não abrir mão da razão, nem da sabedoria. Implica amadurecimento para saber lidar com as emoções e para além dessas emoções. Prudência, portanto, torna-se uma opção de agir com a razão e não por impulso diante dos dilemas da nossa vida, que não são poucos. Os dilemas da nossa vida são muitos, não são poucos. A palavra vaidade ressoa por todo o livro de Eclesiastes. São 35 vezes a palavra vaidade se repete no livro de Eclesiastes. O tema do livro encontra-se no versículo 1, no capítulo 1, versículo 2, que diz: vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O sentido desse termo central pode ser definido como sopro, hálito, expressão do que é passageiro e do que é efêmero. Tal como a nossa própria vida. Passageira e efêmera. Então, quando ele fala da vaidade, vaidade é isso. Vaidade é isso. Né? Nos fixarmos em coisas que são passageiras e efêmeras. O sábio pregador deseja ensinar sobre prudência a partir de experiências reais. O incômodo de que tudo é vazio, vaidade, é a ferramenta para desafiar a pensar sobre si, sobre o mundo, sobre a vida e especialmente sobre o Deus na vida da gente. Onde é que Deus está colocado na nossa vida? O texto bíblico para essa lição está intitulado como Conduta Prudente do Sábio, na versão bíblica Nova Almeida atualizada. Embora a palavra prudência não apareça nos versículos em destaque, o que vemos é justamente alguém que de forma prudente sabe viver a vida, sem preguiça e com muita generosidade. Quem almeja ser prudente deve seguir tais conceitos. A pessoa prudente precisa, portanto, agir, portanto,
O conselho, né, é, para isso, lança o pão sobre as águas. Essa ordem aponta uma atuação corajosa, mas existem pesquisas que afirmam ser isso uma recomendação sobre a generosidade. Nós vimos ali na tradução da linguagem de hoje, que diz que lançar o pão sobre as águas é empregar o seu dinheiro em bons negócios. Os muitos dias lembram a necessidade de esperar com paciência a recompensa do Senhor. O versículo 2 repete a mesma ideia: agir, se movimentar, repartir, ser uma pessoa generosa. Volta aqui a questão da generosidade. Nesse exercício, não perdemos nada, mas estando com Deus, Ele nos guarda em toda e qualquer situação, mesmo em meio às mais difíceis. O versículo 3 continua com a ideia da doação e da generosidade. Uma nuvem cheia vai derramar chuva sobre a terra. Sobre esse versículo, Martim Lutero comenta: imitai a generosidade das nuvens. Vosso destino não pode ser mudado depois de estar morto. A árvore, independentemente de onde cair, lá permanecerá e propiciará benefício a quem está ao seu redor à medida em que as pessoas usarem a sua madeira, né? Se ela cai para a direita ou cai para a esquerda, diz o versículo, ela lá ficará. Os versículos 4 a 8, ele diz, se referem à necessidade de se mover, por só com o trabalho duro que se consegue algo, não é? Ele fala aqui, né? Versículo 4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará. Fica esperando, né, acontecer tal coisa para depois semear. Nunca vai semear. Além disso, alerta sobre a importância de agir. Tem que agir, tem que ter atitude, né? De trabalhar mesmo sem sabermos tudo o tempo todo. Paulo escrevendo aos Coríntios diz que a gente conhece em parte. É impossível saber tudo o tempo todo. O prosperar, o dar certo, estar debaixo da vontade de Deus, isso é graça. Isso é, nós vivemos pela graça. Deus nos concede o que não merecemos pelo mover do seu amor. Paulo compreendeu bem o sermão na montanha e afirmou: andamos pela fé, não pelo que vemos. Nós também andamos pela fé, né? A fé supera a falta de informações. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente crê que Deus está no cuidado de tudo. Deus está na providência de tudo, né? Jesus fala no Sermão do Monte: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Já basta a cada dia o seu próprio cuidado. A prudência em Eclesiastes é a sabedoria aplicada ao agir. A coragem de tomar decisões e viver pela fé. É fazer planos e confiar que Deus está no controle. Isso é importante a gente ter em mente, né? Fazer planos e confiar que o Senhor está no controle das coisas, né? Que não podemos depender apenas de nós, da nossa capacidade, né? Da nossa sabedoria, da nossa formação. Nós precisamos, né? Olhar que Deus está sempre no controle. Lá no Salmo 1, né, diz lá: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o tempo apropriado para fazermos isso. Viver sem a presença de Deus é um vazio. É um vazio. Está no versículo 8 do texto que nós lemos, né? É um vazio. Tem muita gente, né, no mundo se perdendo porque está buscando as coisas no lugar errado, né? Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas e que serão muitos e que tudo que virá é de vaidade. De novo, falando da vaidade no sentido de que é uma coisa passageira, uma coisa efêmera.
Deus não deseja que a paralisia ou a apatia tome conta da gente, da nossa maneira de ver e ser. A minha mãe falava sempre assim, né? Deus dá tudo que a gente precisa, mas Deus não apanha a laranja lá do pé, descasca e põe no pratinho para você chupar. Ele dá a laranja, mas o trabalho de ir lá apanhar e de descascar e de cortar e pôr no pratinho tem que ser assim, né? Mesmo diante dos maiores desafios, precisamos buscar direção e discernimento e lançar nossos pães sobre as águas. Lançar o nosso cuidado ao Senhor. Precisamos também tomar atitudes, planejando a vida em oração, trabalho, estudo, agindo sempre com generosidade e nunca com base no egoísmo. O planejamento e a iniciativa precisam nos ajudar a projetar o futuro. E isso é semear na vida e para a vida, né? Nós temos que ser previdentes. Deus cuida das nossas necessidades, mas Ele não diz que é para a gente não fazer nada. A gente tem que ser previdente, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não significa que a gente não tem que cuidar para que o dia de amanhã seja bom também. E hoje é o dia para fazermos isso, não é verdade? É para fazermos isso. A partir desse texto de Eclesiastes, podemos repensar a vida a fim de desconstruir pensamentos e atitudes equivocadas para assumir uma nova postura. Eis alguns ensinamentos que podemos considerar. Refletir sobre o tempo que temos. Isso é planejamento. Embora o livro afirme que há tempo para todas as coisas, está lá no versículo 3, diante de situações de perigo ou dúvidas, como um vendaval que nunca passa e dificulta a viagem, não podemos ficar de braços cruzados, esperando um tempo melhor. Quem somente observa o vento nunca vai ser pego. Por vezes, esperamos oportunidade melhor, perdemos a oportunidade que tínhamos. Diz que o bonde da vida passa, da oportunidade passa sobre nós uma única vez, né? Temos que aproveitar. Diante das incertezas, tenha fé e age com sabedoria e prudência. A prudência tem que sempre estar em tudo aquilo que a gente vai fazer. Ainda que não saiba muito bem o que fazer, planeje. O planejamento de vida nos ajuda a projetar o futuro. Tudo nós temos que planejar, né? Nós conhecemos lá, né, Jesus falando a parábola do homem, né? Quem é que começa a construir uma torre sem antes verificar se não tem dinheiro suficiente para concluir? Porque senão os outros vão passar e vão rir dele, porque ele começou a construir uma torre sem planejamento e não conseguiu acabar, né? Ele fala daquele rei que vai à guerra, que ele precisa avaliar se o exército dele tem capacidade de enfrentar o exército do inimigo, que é muito maior. Então nós temos que nos preparar para enfrentarmos com calma e fé os dias que são maus. Planejar a vida na presença de Deus trará melhores resultados do que agir ou não agir por impulso. Nada nós devemos fazer por impulso. Refletir sobre as nossas próprias responsabilidades. É muito fácil, diante das incertezas e medos que a vida traz, ficarmos inertes, sem ação, e depois de se algo der errado e tivermos prejuízo, responsabilizarmos Deus, dizendo que não era o tempo de Deus para nós. Não é? Eu me lembro de um amigo nosso que ficou anos sem licenciar o carro. E aí um dia ele estava voltando da igreja, passando uma blitz, a polícia prendeu o carro dele. Ele reclamou que Deus não deu um livramento para ele, Deus não ia dar mesmo. A responsabilidade de licenciar o carro não era de Deus, era dele. Não é? Então não tem que culpar Deus. Eu estava saindo da igreja e daí? Seu carro estava irregular, você não tinha que ter nada que andar com o seu carro irregular na rua. É preciso ter temor a Deus. Reconhecer que muitas vezes perdemos muitas oportunidades por nos acomodar. Depender de Deus em nada tem a ver com apatia e preguiça. É o que eu acabei de contar, né? Se você não fizer as coisas que você tem que fazer, você vai levar prejuízo, vai acontecer algumas coisas que não deveriam acontecer. Mas a culpa não é de Deus, é sua.
Pode ser que não seja mesmo o tempo de Deus para nós, mas é preciso prudência, de novo, e sabedoria para entender que ainda que o mar não se abra, é preciso continuar marchando, como fez o povo lá, né, de Israel. Está em Êxodo 14, versículo 5. Refletir sobre a graça divina, já sabemos que ainda que façamos tudo direitinho, com planejamento, prudência, oração, nem sempre o resultado é aquele que esperava. É verdade mesmo, às vezes as coisas não dão certo. Pessoas sábias e prudentes também têm seus dias de infortúnio. Pessoas cristãs também enfrentam adversidade e vivem momentos de aflição, né? Eu costumo sempre lembrar do exemplo de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões, né? Mas em todos esses momentos de aflição, sabemos que Deus é Deus que nos sustenta. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições. O planejamento é bom, mas quem nos dá força e vida para acordar, olhar as nuvens, sentir o vento, é o Senhor. Aliás, o nosso amanhecer é graça do Senhor. O livro de Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A vida é dom de Deus. É Ele quem forma os ossos no ventre da mulher grávida. O planejamento da vida não garante imunidade em relação a problemas e dificuldades, mas a graça de Deus nos basta para todos os sentidos da vida. Quando Paulo reclamou do espinho da carne, Deus falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza. As experiências podem nos ajudar a ser mais prudentes, mas ter prudência não depende da idade, tem mais a ver com o desejo de agir de forma a preservar a paz, a justiça, a harmonia e a vida. Uma pessoa prudente planeja a vida, é generosa, age no momento certo e tem paciências para esperar a colheita dos resultados e para suportar as aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Uma pessoa prudente, ao agir assim, torna-se equilibrada. A prudência nos dá equilíbrio. O que é equilíbrio? É fazermos as coisas de forma equitativa, de forma que o resultado esperado possa acontecer. Sem pender nem para um lado e nem para o outro. É andar no meio. A virtude, diz um ditado, ela está no meio e não nos extremos. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade, sempre segundo a vontade de Deus. Isso demonstra a graça e o amor que Ele tem por nós. Deste modo, a ousadia de agir, a coragem de repartir, a capacidade de planejar, a inteligência de discernir, decidir e agir na hora certa, são resultado da sabedoria que Deus nos dá. Você acha que não é sábio? Leia Tiago. Tiago diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Nosso Senhor, já falamos sobre sabedoria aqui, nessa mesma revista que estamos estudando. Nosso Senhor Jesus prometeu cuidar de nós e suprir todas as nossas necessidades. Está lá em Mateus 6, do 25 a 34. Eu sempre chamo a atenção nesse versículo, porque lá não está escrito: buscar em primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é isso que está escrito lá. Lá está escrito: buscar em primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, aquelas coisas das quais Jesus estava falando, veste, abrigo e pão, vos serão acrescentados. Então, essa mudança aí do texto não procede, tá? Então diz lá, portanto,
né? Mas diz assim, versículo 33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que estas, aquelas das quais Jesus estava falando antes, lhe serão acrescentadas, né? Porque ele fala, o que você está preocupado com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Olha os lírios do campo, olha os pássaros do céu, né? Eles não semeiam nem colhem, no entanto Deus, né, providencia o necessário. Então, buscar em primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, as nossas necessidades, serão acrescentadas, né? Não é um apartamento na João Filho. Buscar primeiro o reino de Deus e Deus vai te dar um apartamento. Não vai dar, né? Pode até dar, mas não é isso que o versículo está querendo dizer. Não é ou não é? Está lá em Mateus 6. Então, Deus, nosso Jesus prometeu cuidar de nós, suprir todas as nossas necessidades, né? Necessidades. Aquilo que não é necessário, não se preocupe. Deus pode te dar também, mas ele não se comprometeu a fazer isso. Mas também nos ensinou que um pouco de prudência não faz mal a ninguém, né? Um pouco de prudência não faz mal a ninguém. Muita prudência faz menos ainda. Qual a diferença entre a pessoa prudente e a pessoa medrosa? Qual o resultado de uma fé forte sem nenhuma prudência, né? O resultado é desastroso. Precisamos ter prudência. Nós vimos outro dia que Deus, né? Nós vimos outro dia, estudamos outro dia a respeito da razão e da fé, né? Nós temos fé, mas nós temos que também usar a nossa razão, né? Que possamos entender isso na nossa caminhada e vamos levar, né, aquele versículo que nós lemos que Jesus começa a sua pregação dizendo o tempo está chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Então, vamos aproveitar esse tempo da quaresma para fazer uma reflexão daquilo, de como nós estamos servindo ao Senhor e o que precisamos mudar na nossa vida. Oremos. Deus, nós te agradecemos por esse tempo que podemos separar das nossas vidas para o estudo da sua palavra. Que o seu Espírito faça morada em nós. Que a sua palavra fique no nosso coração. Os pregadores mais antigos diziam assim, que Deus acrescente aos nossos corações essa porção da sua palavra. É isso que nós queremos, Senhor. Que essa palavra venha fazer morada na nossa vida e venha trazer transformação para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo abençoado na sua presença. Esse primeiro domingo da quaresma. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos. Amém.